Certamente um dos assuntos mais importantes desse guia prático é o assunto pertinente às doenças cerebrovasculares, ou seja, sobretudo, o acidente vascular cerebral. Como você bem sabe, ele é dividido em 3 grandes entidades, mas basicamente, de uma forma mais fácil, mais simples de definir, nós temos que a doença cerebrovascular é uma condição, são condições que afetam a dinâmica sanguínea cerebral, resultando em distúrbios do fluxo e causando danos temporários ou permanentes ao tecido cerebral. E vamos ter pelo menos 3 grandes espectros dessa doença: o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico e o ataque isquêmico transitório. Com relação à sua importância epidemiológica, devemos lembrar que a doença cerebrovascular é a principal causa de incapacidade neurológica no mundo, sendo reconsiderada pela Organização Mundial de Saúde a segunda maior causa de morte globalmente falando. E existe um grande impacto econômico e social, sobretudo nas sequelas que essas doenças vêm a trazer aos portadores, aos pacientes que você eventualmente vai receber no seu pronto atendimento. Do ponto de vista ainda epidemiológico, reconhecendo a frequência ou a prevalência das 3 entidades que classificam ou que definem a doença cerebrovascular, temos que o AVC isquêmico é a principal delas, corresponde a 80% a 85% dos casos de AVC. Então, um paciente que apresenta déficit focal com toda aquela clínica clássica que a gente vai discutir logo agora, logo adiante, de um AVC, de uma doença cerebrovascular, você tem que pensar, obviamente, em um AVC isquêmico. Em 80% a 85% dos casos, 8 em cada 10 pacientes vão apresentar, de fato, uma isquemia cerebral. Boa parte, entre 15% e 20%, vão apresentar, entretanto, sintomas semelhantes, mas decorrentes ou consequência de um sangramento, de uma hemorragia intracerebral, ou seja, de um AVC hemorrágico. E aqueles pacientes que apresentam uma resolução espontânea até 1 hora, podendo durar até 24 horas por definição, e que não apresentam alteração no exame de imagem, estão classificados ali como ataque isquêmico transitório. E, obviamente, justamente pela própria definição da doença, a frequência ou a prevalência dessa doença não é tão bem conhecida. É variável. Com relação ao quadro clínico comum a todas essas entidades, podemos destacar alguns sintomas neurológicos específicos, como, por exemplo, o déficit focal, ou seja, fraqueza ou perda da sensibilidade, parestesia, em algum grupo específico, geralmente relacionado a alguma topografia neurológica pertinente, como, por exemplo, uma hemiparesia, ou seja, fraqueza de um lado do corpo, uma paresia facial, uma paralisia facial, é um déficit focal, tá? Alterações na linguagem, disartria, afasia, alterações na visão, hemianopsia ou até mesmo a hemianopsia, geralmente quando relacionada a um AVC, é uma hemianopsia dimediada, tá? Principalmente quando em AVCs de artérias da circulação posterior, alterações do equilíbrio, sobretudo de forma súbita, geralmente acontecem alterações ou eventos isquêmicos ou hemorrágicos no cerebelo, cefaleia, principalmente quando ela é súbita, além de náuseas que também podem estar associadas a síndrome, associadas ao evento vascular. E geralmente, pessoal, quando esses sintomas acontecem, tem um início súbito, a gente passa a pensar que é algum evento vascular, seja isquêmico ou seja hemorrágico. Então, com relação à definição, as diferenças principais, vimos um quadro clínico comum, mas as diferenças principais entre essas 3 entidades, nós temos que a causa do AVC isquêmico é por obstrução do fluxo sanguíneo, geralmente a duração do déficit é permanente, gerando uma sequela, e o prognóstico vai depender do tempo de tratamento, da intervenção do tratamento, do tempo e, enfim, vai depender do tempo do início do tratamento. O AVC hemorrágico é caracterizado ou causado por uma ruptura de vaso sanguíneo no cérebro, geralmente tende a causar também sequelas permanentes e tem uma maior mortalidade e gravidade quando comparado ao AVC, ao evento isquêmico. Já o ataque isquêmico transitório é caracterizado por uma isquemia transitória reversível, tem geralmente uma resolução em menos de 24 horas, principalmente na primeira hora do evento, e é geralmente um sinal de um alerta, ou pelo menos é um grande fator de risco para um AVC isquêmico futuro. Então, pessoal, na presença desses sintomas neurológicos, de toda essa gama de sintomas, nós temos a sugestão ou a suspeita de um acidente vascular cerebral. E a partir daí nós devemos traçar alguns passos de um fluxograma de atendimento e de tratamento desses pacientes.
O primeiro passo a ser tomado, antes de mais nada, é realizar um suporte clínico, realizar toda aquela preocupação com relação à via aérea do paciente, a respiração, oxigenação, a conduzir toda a questão de circulação do paciente, ver questão de frequência cardíaca, toda a monitorização, com relação também a lançar mão de alguns exames rápidos, né, para reconhecer esses sintomas, como por exemplo o protocolo FAST, ou o protocolo RACE, que nada mais é que um reconhecimento simples e prático desses sinais neurológicos, e uma vez identificado ou reconhecido esses sinais de AVC, já devemos lançar mão de algumas medidas rápidas, como por exemplo, solicitar alguns exames laboratoriais que incluam hemograma completo e plaquetas, glicemia, seja com hemoglicoteste, por exemplo, HGT, colher coagulograma, colher alguns eletrólitos, se disponíveis na sua unidade, sódio, potássio, ureia, creatinina, e lançar mão de um eletrocardiograma assim que possível. E logo em seguida, pessoal, antes de qualquer tratamento a ser institucionalizado no paciente, devemos lançar mão da tomografia de crânio sem contraste. Esse sim é o principal exame dentro do contexto clínico de uma doença cerebrovascular. Então vamos supor que não existe tomografia de crânio no seu serviço, na sua cidade, você não tem condições de fazer a solicitação, de conseguir esse exame para o paciente quão logo possível, e aí você pergunta, o que fazer? Posso sugerir algum tipo de tratamento a depender da clínica do paciente? Não, o paciente está mais rebaixado, vou pensar no AVC hemorrágico, o paciente está menos rebaixado, está conseguindo falar, apresentou um déficit focal clássico de um AVC isquêmico, vou iniciar trombólise, vou fazer algum tipo de antiplaquetário, como a S-clopidogrel. Não, pessoal, na ausência de tomografia, você não deve iniciar praticamente nenhum tipo de tratamento que não seja suporte clínico básico para o paciente, desde que você não tenha uma tomografia para confirmar se o AVC é isquêmico ou hemorrágico. Lembrando que a importância da tomografia basicamente é descartar AVC hemorrágico, descartar sangramentos. Mas uma vez que você não tem a disponibilidade desse exame no seu serviço, na sua cidade, você não deve instituir nenhum tratamento. O que você pode fazer então? Lançar mão de um suporte clínico otimizado, manter as vias aéreas prévias do paciente, oferecer oxigênio em caso de saturação menor que 94, realizar um controle de PA ali, um controle pressórico otimizado, tá, pessoal? Você não pode baixar demais a pressão do paciente, mesmo você desconfiar no AVC hemorrágico, se você baixar demais a pressão, alguns pontos podem sofrer com isquemia, algumas áreas cerebrais podem sofrer com isquemia, você pode acabar piorando o prognóstico do paciente. Então, na suspeita de um AVC isquêmico, devemos manter a pressão até no máximo 220 por 120 milímetros de mercúrio, na suspeita de um AVC isquêmico. Tá? Na suspeita de um AVC hemorrágico, podemos baixar um pouquinho mais a pressão, mas ver que não baixamos tanto, podemos manter uma pressão permissiva ali até 180, 110 para garantir uma boa perfusão cerebral, realizar um bom controle glicêmico, manter a glicemia ali entre 70 e 180, preferivelmente entre 140 e 180 miligramas por decilitro, e avaliar sempre sinais de deterioração neurológica. Porém, o mais importante é promover o encaminhamento imediato para o serviço de referência daquele seu hospital, para que o paciente possa realizar uma tomografia ou qualquer outro exame de imagem como ressonância, se disponível, para que se possa, sim, prosseguir com o tratamento ou com todo o fluxograma adequado do tratamento do AVC. Vamos supor, entretanto, que você tem a tomografia disponível no seu serviço. Então, esse vai ser o principal exame para tomar condutas, né, para definir condutas a partir daí. A partir do momento que na tomografia você não conseguiu descartar um AVC hemorrágico, ou seja, você notou uma hiperdensidade, ou você está na suspeita, né, está na dúvida que existe uma hiperdensidade naquele exame de imagem no cérebro, principalmente se tiver alguma pertinência com a topografia do déficit focal, sugestivo de hematoma, de hemorragia, ou até mesmo de outra etiologia, pessoal, como hematoma subdural, com histórico de trauma, com suspeita de tumor cerebral, aí você já pensa em AVC hemorrágico, ou obviamente em alguma outra etiologia que você deve ter desconfiado pelo exame de imagem, e a partir daí vai traçar todo o tratamento para aquela etiologia específica que a gente vai detalhar mais à frente, ou em outras aulas pertinentes. Entretanto, se a tomografia que você realizou ela está normal ou já apresenta algum tipo de hipodensidade sugestiva de isquemia cerebral, nós podemos estar diante de um AVC isquêmico. E a partir daí devemos lançar mão de todo o fluxograma de tratamento pertinente
ao AVC isquêmico. Como você bem sabe, ou se você não sabe, cabe agora lembrar, devemos lançar mão de tudo que for possível, excluir causas, excluir critérios de exclusão ou descartar critérios de exclusão para que o paciente possa ser submetido à terapia trombolítica com alteplase, que é uma medicação que mudou nos últimos anos a história da doença natural do AVC isquêmico. E a gente vai reconhecer agora como entender, ou como descartar, ou até mesmo como iniciar a trombólise para esses pacientes. Então, iniciando especificamente no que diz respeito ao AVC isquêmico, devemos definir a doença, né? Ou novamente defini-la como uma obstrução do vaso sanguíneo encefálico, que causa uma diminuição do fluxo sanguíneo, interrompendo o fluxo sanguíneo cerebral para aquela região do cérebro, né? Como você pode ver nessas imagens aqui, causando a consequente lesão neuronal. De fato, o AVC isquêmico difere do ataque isquêmico transitório porque o déficit neurológico ele é permanente, ele geralmente dura mais do que 1 hora, às vezes dura mais do que 24 horas. Como eu falei previamente, ela corresponde a 80% a 85% dos AVCs, sendo a segunda principal causa de morte no mundo. E com relação à classificação etiológica, eu trouxe aqui, é claro que para você, médico plantonista, cabe apenas reconhecer o AVC e fazer o tratamento adequado do paciente, mas a partir do momento que você entende a classificação etiológica do AVC isquêmico, você pode, inclusive, estabelecer algumas medidas específicas para esses pacientes, como, por exemplo, aterosclerose de grandes artérias, AVC cardioembólico, doença de pequenos vasos e outras causas, como, por exemplo, dissecção arterial, vasculite e algumas causas indeterminadas. E os principais fatores de risco, que até vão ajudar no seu diagnóstico, se uma vez presentes, são hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, dislipidemia e histórico de fibrilação atrial ou outras arritmias. No que diz respeito aos exames iniciais que você deve lançar mão, como eu já falei, a tomografia de crânio sem contraste é crucial, é essencial. É o primeiro passo para o tratamento específico do AVC isquêmico é a institucionalização, a realização da tomografia de crânio. Ela exclui a hemorragia, ou seja, exclui completamente as doenças que vão contraindicar o tratamento do AVC isquêmico e avalia a presença da lesão isquêmica em si. Alguns outros sinais, eventualmente, cabe ressaltar também que a tomografia normal, ela não exclui o AVC isquêmico. Se o paciente tem toda a clínica de um AVC e aquele exame aquele déficit neurológico está se prolongando, até mesmo se piorando, deteriorando, mas a tomografia é normal, até 24 horas pode acontecer isso, você tem que considerar aquele paciente, até que se prove o contrário, como portador de um AVC isquêmico. E alguns sinais, além da hipodensidade no território vascular pertinente àquela artéria, que é o sinal clássico do AVC isquêmico transitório. Outros sinais, como por exemplo, que você vê nessa tomografia do seu lado direito, né, a tomografia mais a minha esquerda, como por exemplo o sinal da artéria hiperdensa, que mostra nada mais que o trombo dentro da artéria cerebral média, que vai vir a causar a isquemia. Outros achados também, como por exemplo a perda da diferenciação dos giros e dos sulcos, também é um achado sugestivo de AVC isquêmico. Então, esses achados podem sugerir um AVC isquêmico na tomografia. É importante lembrar também, pessoal, um conceito muito importante, que não é detalhe, mas é importante para que você possa até mesmo contraindicar a trombólise, a terapia trombolítica, é conhecer o score ASPECTS, que nada mais é, né, que um score em que você vai pontuar algumas áreas específicas ali da tomografia de 0 a 10. A escala vai de 0 a 10, sendo 10 completamente sem lesão, ou seja, uma tomografia basicamente limpa, uma tomografia normal, até 0, ou seja, quando tem um infarto extenso baseado naquele leito vascular da artéria cerebral média, tá? Ou seja, você vai pontuar esses pontos específicos do ASPECT, você pode utilizar algumas imagens, até mesmo alguns artifícios como aplicativos de celular para identificar essas áreas e classificar. Aspectos acima de 6 ou 7, existe uma maior chance maior chance de benefício com a terapia trombolítica ou até mesmo a trombectomia. De forma contrária, aspectos abaixo de 6 sugerem uma lesão isquêmica extensa e está associado com maior taxa de morbidade e mortalidade. Geralmente nesses casos, pessoal, em casos não bem selecionados, a terapia trombolítica é contraindicada.
Outro exame que devemos lançar mão também para esses pacientes são exames laboratoriais de urgência, seja hemograma, coagulograma, pesquisando também função renal e eletrólitos. E o eletrocardiograma é crucial, sobretudo para detectar fibrilação atrial ou até demais arritmias que podem vir a cursar como complicação com o acidente vascular cerebral. Outro exame também muito importante é a ressonância de crânio, obviamente, quando presente no seu serviço. Quando se tem ressonância de crânio e a tomografia, em algumas situações específicas, podemos lançar mão ao invés da tomografia. Por exemplo, numa suspeita clínica com uma suspeita clínica forte de AVC isquêmico, mas com a tomografia normal e que você precisa instituir o tratamento, a ressonância é uma boa opção por ser mais sensível que a tomografia em AVC isquêmico, no território de circulação posterior, seja no tronco cerebral, cerebelo ou lobos occipitais. Ela tem uma melhor definição do que a tomografia. Em casos de wake-up stroke, ou seja, pacientes que foram dormir bem e acordaram com déficit neurológico, e você não sabe instituir de forma precisa o momento que aconteceu o ataque isquêmico. Então, nesses pacientes, pode-se lançar mão de ressonância para que, se você instituir, se é possível, estender um pouco mais a janela de tratamento com a terapia trombolítica. E pacientes com algumas investigações etiológicas incomuns, ou até mesmo, por exemplo, tumor, metástase cerebral, que podem estar simulando um quadro de AVC isquêmico, devem ser submetidos também à ressonância de crânio com contraste nesses casos. Um conceito importante quando se fala em ressonância é o conceito de mismatch, tá, pessoal? Não é detalhe, é importante, caso você tenha ressonância disponível, que mismatch, né, basicamente traduzindo ao pé da letra, é discrepância ou divergência. Mismatch não é só para ressonância, tá, pessoal? Quando você tem uma mismatch, tomografia clínica, ou seja, o paciente tem um déficit grave, um déficit neurológico grave, mas com uma tomografia normal ou uma hipodensidade ainda pequena, você pode pensar que o paciente está com uma pequena área de necrose, mas existe toda uma área de penumbra, ou seja, toda uma área de sofrimento vascular que vai vir a apresentar, ou que vai vir a se manifestar ainda na tomografia. Esses pacientes respondem muito bem à trombólise, visto que a trombólise consegue resgatar mais a parte de penumbra. A parte de necrose propriamente dita já é uma área teoricamente inviável. Um mismatch importante no que diz respeito à ressonância, pessoal, é o mismatch de perfusão-difusão, ou mismatch de fusão-perfusão, em que você consegue diferenciar a área de necrose, que é basicamente um tecido inviável, um tecido irreversível, uma lesão irreversível, que é detectada pela difusão, pela aquisição em difusão na ressonância, e você consegue identificar também a área de penumbra, que ainda é o tecido viável, o tecido que a gente consegue resgatar, consegue recuperar com a terapia trombolítica, que é detectado pela perfusão. A partir do momento que você tem uma área de difusão pequena e uma área de perfusão grande, ou seja, uma área de necrose pequena, com uma área de penumbra, uma área de sofrimento vascular maior que a área de difusão, maior que a área de necrose, significa que esse paciente pode ser um bom candidato para se beneficiar com a terapia trombolítica. Então, a ressonância de crânio, podemos lançar mão sempre que disponível e se não for atrasar o tratamento. Com relação ao exame neurológico, é importante realizar um exame neurológico sistematizado. E para isso podemos lançar mão da NIH, ou seja, da escala da National Institute of Health Stroke Scale, que é dotada de 11 itens que levam em consideração nível de consciência, orientação, comandos, né, obedecendo ou não comandos simples, campo visual, movimentos faciais, força nos membros, coordenação motora, sensibilidade, linguagem e disartria, e a presença ou não de hemnegligência. Essa escala vai pontuar de 0 a 42, tá? Sendo ali de 0 a 4 considerado um AVC leve, de 5 a 15 um AVC moderado, de 16 a 20 um AVC moderadamente grave e acima de 21 um AVC grave. Com relação à trombólise, né, o NIH vai determinar ali, né, que abaixo de 4, geralmente a gente não faz a trombólise, a não ser, né, uma exceção é a afasia. Por se tratar de um déficit, de uma área, de uma função neurológica muito nobre, que é a linguagem, mesmo com NIH baixo, mas que o paciente apresentar afasia, pontuando, por exemplo, 2, geralmente se institui a trombólise desde que não hajam outras contraindicações. Geralmente, quando se tem o NIH acima de 22, algumas fontes falam ali acima de 25, geralmente não se realiza, porque vai estar mais associada a complicações, como, por exemplo, o sangramento.
aconselhamos para o plantonista, né, que baixe alguns aplicativos que tenham essa escala de forma mais fácil de ser aplicado no paciente à beira do leito, logo ali no primeiro atendimento. Com relação ao tratamento inicial, tá, pessoal? A gente vai lançar todo aquele suporte clínico inicial, sobretudo oxigênio, garantir acesso venoso para o paciente, garantir todo um suporte ventilatório, um suporte hemodinâmico e monitorização multiparamétrica, né? Mas o mais importante é determinar quando ou não realizar a trombólise. A trombólise é o tratamento padrão ouro para o AVC isquêmico, quando bem indicado, tá, pessoal? E pelo menos 3 critérios fundamentais devem ser avaliados para destacar ou para reconhecer se o paciente é candidato ou não à trombólise. São eles: o tempo ou a janela do evento isquêmico, ou seja, quando foi que iniciaram os sintomas, a clínica ou o NIH, né, o exame neurológico relacionado àquele paciente, e o exame de imagem, a imagem daquele paciente. Você tem que buscar imagens do cérebro do paciente, seja tomografia, seja ressonância, né? Então, com relação à janela, com relação ao tempo de duração dos sintomas, o delta T, né, o tempo mais importante que a gente tem que determinar aqui, são 4 horas e meia. 4 horas e meia a partir do início dos sintomas. Essa janela, esse número é um número mágico, tá, pessoal? Até 4 horas e meia, esse paciente ainda é um grande candidato a ser submetido à terapia trombolítica. A partir disso, acima disso, apenas em casos muito específicos para ser submetido à trombólise ou até mesmo a trombectomia mecânica, que é um tratamento hemodinâmico, que é mais especializado, mas somente para casos especializados, até 24 horas. Com relação à clínica, tá, pessoal? Um ponto muito importante é que até então a trombólise só deve ser indicada para pacientes acima de 18 anos. E com relação ao NIH ali, né, aquele paciente que tiver um NIH entre 4 e 22, algumas fontes entre 4 e 25. Lembrando que abaixo de 4 o paciente pode ser candidato quando ele for portador de afasia. Então, ou seja, abaixo de 4 geralmente não se indica a trombólise, com exceção apenas em caso de afasia, e com NIH acima de 22, 25, geralmente não se indica a trombólise devido ao maior risco de complicações. E lembrando que você consegue fazer a trombólise no seu hospital desde que exista o alteplase e que você aprenda agora com essa aula aqui quais são os pré-requisitos para realizar a trombólise. Com relação à imagem, né, que obviamente deve haver uma ausência de sangue na tomografia ou na ressonância, mas sobretudo na tomografia, que basicamente a presença de sangue contraindica totalmente a trombólise. Um aspecto acima de 6 ou 7 geralmente prediz um bom prognóstico com a instituição da trombólise, bem como um mismatch de difusão, perfusão, difusão ali, né? Ou seja, repetindo, né? Quando você tem uma pequena área de necrose, uma pequena área de difusão, comparada com uma grande área de penumbra, com uma grande área de perfusão, é um paciente que tende a apresentar bons resultados com relação à instituição da trombólise e ajuda, obviamente, a selecionar alguns casos para trombectomia mecânica, sobretudo aqueles com uma janela maior do que 4 horas e meia. Então, esses seriam o primeiro passo. O primeiro passo é avaliar critérios de inclusão para a terapia trombolítica. O segundo passo é colher história clínica direcionada e procurar, sobretudo, para critérios de inclusão. Uma vez que algum desses critérios estão na lista do exame do paciente, esse paciente não deve ser conduzido para uma terapia trombolítica, e são eles: uso de anticoagulantes orais apresentando um INR acima de 1,7, uso de heparina nas últimas 48 horas com TTPA elevado, uma história pregressa de hemorragia intracraniana ou malformação vascular cerebral, uma hiperdensidade precoce, ou seja, uma área de hipodensidade na tomografia maior que 1/3 no território da artéria cerebral média, isso prediz um maior risco de sangramento, a melhora rápida e completa dos sinais e sintomas neurológicos, que pode até sugerir um ataque isquêmico transitório, ou seja, se o paciente, enquanto você está fazendo todo aquele trâmite para iniciar a infusão de trombolítico e o paciente começa a apresentar melhora dos sinais e sintomas, você já deve interromper toda a cerimônia da trombólise bem ali. Déficits neurológicos leves, ou seja, um NIH abaixo de 4, histórico de punção lombar nos últimos 7 dias, hemorragia nos últimos 21 dias, plaquetas abaixo de 100, histórico de TCE há menos de 3 meses, um AVC, um histórico de AVC recente, uma pressão arterial não controlável, também contraindica a trombólise,
Disglicemias on aspects menor que 6, ou seja, uma grande área de hiperdensidade cerebral. O terceiro passo, pessoal, é manter o paciente em decúbito zero e iniciar, ou manter, né, que você já fez toda aquela monitorização paramétrica, logo nos primeiros minutos de atendimento desse paciente, e partir então para os próximos passos. Passo 4, puncionar 2 acessos venosos periféricos. Passo 5, manter a pressão, controlar a pressão do paciente abaixo de 185 por 110. Se você não consegue controlar a pressão, pessoal, como eu falei anteriormente, a trombólise está contraindicada. Você deve suspender a trombólise se já tiver iniciado. Pode-se controlar essa pressão com nipride nessa dose e a gente vai repetir isso na prescrição sugerida. No passo 6, talvez o mais importante de tudo isso, é iniciar a trombólise com o RTPA, ou seja, o alteplase, que é um agente trombolítico que ele reverte, né, a rede de fibrina para a formação da rede de fibrina na apresentação de 1 mg por ml. Está disponível nas ampolas, em ampolas de 50 ml e 20 ml. A dose clássica, tá, pessoal? Isso aí é importante até para prova de residência, tá? A dose total do alteplase é 0,9 mg por quilo ou 0,9 ml por quilo, já que é 1 mg por ml, a apresentação das duas ampolas. A administração da droga deve ser feita com 10% da dose total em bolos em 1 minuto e 90% do restante, o restante, né, 90% ao longo de 60 minutos, ao longo de 1 hora. Aqui em cima eu trouxe uma tabela que você pode printar, mais à frente eu vou repetir essa tabela para que você possa associar ali o peso com relação ao volume inicial de bolos e o volume de manutenção e sempre, se possível, evitar desperdício, né? Nós temos ampolas de 50 e de 20 ml. A gente só vai utilizar 2 ampolas de 50 em pacientes acima de 80 quilos, como a gente vai ver logo à frente. Então, passo 6, super importante, trombólise com RTPA. Uma vez que o paciente preencheu todos aqueles requisitos que a gente revisou até agora. Passo 7, né, após já iniciada a trombólise, é fazer a escala de NIH, né, examinar o paciente a cada 15 minutos, de 15 em 15 minutos, ou seja, pelo menos 4 vezes você vai avaliar esse paciente ao longo de 1 hora de infusão do trombolítico. Se a pontuação subir em 4 pontos, ou seja, o paciente está piorando neurologicamente, você deve interromper a trombólise e solicitar uma tomografia de urgência, pensando ou questionando eventuais sangramentos que ocorreram durante a terapia trombolítica. Pré-requisitos hospitalares mínimos, tá, pessoal? Para que você consiga realizar ou promover a trombólise, realizar a trombólise no seu hospital. Deve ter uma infraestrutura, com relação à infraestrutura, tem que ter pelo menos uma tomografia disponível ao longo de 24 horas por dia, para que se possa excluir um acidente vascular hemorrágico, ou até mesmo transformação hemorrágica do AVC isquêmico, laboratório, possibilidade de monitorização contínua, basicamente ter um monitor para monitorar o paciente, uma equipe capacitada, um neurologista presencial ou pelo menos remotamente, via telemedicina, um clínico treinado no protocolo de AVC, tem que ter um protocolo institucional, ou seja, um fluxograma de atendimento que garanta que o paciente tem um tempo porta-agulha de até 60 minutos, ou seja, desde o reconhecimento até o início da trombólise, a equipe deve ser treinada para que isso ocorra em até 1 hora. Capacidade de manejo de complicações, ou seja, fazer um controle rigoroso da pressão arterial, ter disponível plasma fresco congelado para controle de eventuais hemorragias e ter também todo aquele aparato, todo aquele suporte de um sistema de referência e contra-referência, para que se tenha agilidade na transferência dos pacientes para serviços de maior complexidade, logo tão que necessário. Presença de UTI, eu tenho que ter UTI no hospital, tenho que ter neurocirurgião de plantão, não são pré-requisitos obrigatórios, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, não são pré-requisitos, a UTI, ter UTI no seu hospital ou ter um neurocirurgião de plantão se você não tiver isso, não contraindica a trombólise, tá? Cuidados pós-trombólise, tá, pessoal? Acabou, você fez aquela hora de infusão, toda hora, 1 hora de infusão, reavaliou o paciente pelo menos 4 vezes com o NIH, e a partir daí você vai instituir outras medidas, tá, pessoal? Como, por exemplo, monitorização intensiva nas primeiras 24 horas, incluindo controle rigoroso dos sinais vitais, especialmente a pressão arterial, sempre mantendo aquele ali abaixo de 180, 105 milímetros por mercúrio, depois da infusão. O monitoramento neurológico regular com escala de NIH e Glasgow,
Exames de imagem de controle, repetir a tomografia pelo menos 24 horas depois para descartar hemorragias e antes de iniciar a terapia com antiagregantes plaquetários, que você inicia no primeiro dia após a trombólise. Não passar ou evitar, né, a sonda nasointeral ou cateter venoso central pelo menos nas primeiras 24 horas. Realizar controle de complicações, suspender a alteplase e iniciar protocolo de hemorragia caso surjam sinais de sangramento, sobretudo se durante a avaliação o paciente apresentou um aumento de 4 pontos no NIH durante as suas avaliações, tratar edema cerebral ou aumento da pressão intracraniana se necessário, reposição e ajuste metabólico, manter a glicemia idealmente entre 140 e 180 mg por decilitro, evitar febre, manter uma normotermia usando antitérmicos se necessário, como a dipirona, promover uma mobilização precoce e reabilitação, ou seja, iniciar a fisioterapia assim que possível, bem como fonoterapia, quando bem indicada, e educação e prevenção secundária, que a gente vai ver logo a seguinte, que também são muito importantes, sobretudo quando o paciente for de alta após a internação no seu serviço. Com relação ali, né, à prescrição sugerida ao AVC, tá, pessoal? Eu trouxe primeiro uma prescrição geral para um paciente que você tanto para paciente candidato a trombólise quanto para pacientes não candidatos, pacientes que você contraindicou a trombólise. Então, dieta zero até segunda ordem, né, se possível, sempre passar por uma avaliação de um fonoaudiólogo para que o paciente, após a trombólise, para determinar se o paciente já é possível realizar alimentação via oral, sem restrições, gel hidrolisado, sobretudo se o paciente já tiver 2 acessos, manter os 2 acessos venosos, soro fisiológico, né, de 1.000 a 1.500 ml por dia, ajustar conforme o estudo hemodinâmico, sobretudo se o paciente também tiver sinais de desidratação, não é um item obrigatório, vai depender do estado hemodinâmico do paciente. Dipirona, né, se o paciente não tiver alergia, sobretudo para manter normotermia, né, manter uma temperatura corporal abaixo de 37,5, 37,8, bromoprida ou qualquer antiemético que você quiser utilizar, bromoprida no caso de 10 mg por 2 ml, de 8 em 8 horas. A insulina subcutânea, né, insulina regular subcutânea, conforme o protocolo da instituição, mas que você deve manter sempre uma glicemia abaixo de 180 mg. Outros cuidados, como sempre, batendo na tecla, monitorização multiparamétrica, sobretudo da pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e oximetria de pulso de forma contínua. Fornecer oxigênio inalatório, pode ser por catéter nasal, 3 litros por minuto, para os pacientes que apresentarem uma saturação menor do que 94%, e um HGT ali de 2 em 2 a de 6 em 6 horas, a depender se o paciente é diabético ou não, para se buscar manter uma glicemia entre 140 e 180. Revisando, se o seu paciente é candidato à terapia trombolítica, você vai lançar mão de alteplase, RTPA, 1 mg por ml, fazer ali naquela dose de 0,9 mg por quilo. Bolos inicial de 10 mg, né, da dose total. Trago aqui aquela tabelinha para relembrar, né? E a manutenção com 90% da dose total em 1 hora, tá? Para fazer o controle pressórico, você pode lançar mão do nitroprussiato de sódio, do Nipride, numa dose de 50 mg, enfim, com uma ampola de 50 mg por 2 ml, pode usar 1 a 2 ampolas num soro glicosado de 250 ml, começando com 5 ml hora, se necessário, e aí você vai titulando a depender da resposta. O importante é manter a PA ali abaixo de 185 por 110 milímetros de mercúrio, principalmente durante a infusão do RTPA. Não iniciar AS nem demais anticoagulantes nas primeiras 24 horas pós-trombose e até que você tenha uma tomografia de controle que mostre que está normal, ou seja, sem hemorragias. No outro dia, preenchido todas as 24 horas pós-trombólise e a tomografia de controle que você tem a obrigação de fazer, estando normal, você pode iniciar AS 100 mg, um comprimido após o almoço, ou enoxaparina, Clexane, e Clexane 40 mg subcutâneo uma vez ao dia. Se, entretanto, o paciente não é candidato à trombólise, por qualquer outro dos motivos que falamos previamente, você excluiu o paciente para a terapia trombolítica, você já pode iniciar uma dose de ataque de 200 a 300 mg de AS via oral e depois uma manutenção diária de 100 mg pós o almoço.
Você pode considerar uma dupla antiagregação plaquetária com o uso de clopidogrel 75mg uma vez ao dia, sobretudo para pacientes que têm um alto risco de um novo evento isquêmico, ou até mesmo aqueles pacientes que já vinham utilizando OAS por qualquer outro motivo, até mesmo um AVC antigo, e que mesmo assim desenvolveram o evento isquêmico. Então você pode incluir o clopidogrel por, no máximo, até 21 dias, até uma nova avaliação ou uma reavaliação de um neurologista que você vai eventualmente transferir esse paciente. Controle pressórico também deve ser importante para esses pacientes, sabe? Mesmo que os que não forem submetidos à terapia trombolítica, lembrando que você pode manter ali, né, você não pode deixar ultrapassar 220 por 120 milímetros de mercúrio, dando aquela hipertensão permissiva para que haja uma boa perfusão, ainda haja uma boa pressão de perfusão cerebral. A meta é reduzir a pressão, né, em 15% nas primeiras 24 horas, mantendo ali sempre abaixo desse limiar que eu falei. Você não pode baixar demais para diminuir o risco de lesões secundárias. Então você pode lançar a mão do labetalol de 10 a 20 miligramas EV lento, né, podendo repetir de 10 a 20 minutos, e outras opções como a nicardipina, hidralazina, nitroprusiato de sódio, em dose já apresentada previamente, e também, né, iniciar o Clexane, 40 miligramas uma vez ao dia, ajustando a dose de acordo com o clearance de creatinina do paciente. Com relação a exames complementares, ainda na internação, você internou o paciente, instituiu o tratamento, seja ele candidato a trombólise ou não, você deve lançar a mão de alguns exames complementares, como por exemplo o Doppler, ultrassom Doppler de carótidas e artérias vertebrais para avaliar eventuais estenoses ou presença de placas ateroscleróticas, angiotomografia ou angiorressonância para fazer um estudo de grandes vasos intracranianos, angiotomografia de vasos cervicais, que está indicado em caso de AVC isquêmico de circulação posterior, ou seja, AVC que envolva tronco, cerebelo ou lobos occipitais, ecocardiograma transtorácico ou transesofágico, para que se haja uma pesquisa de fontes cardíacas embólicas, Holter de 24 a 48 horas para avaliação ou exclusão de arritmias, como por exemplo fibrilação atrial paroxística, exames laboratoriais, sobretudo perfil lipídico, LDL, HDL, triglicerídeos, glicemia de jejum e hemoglobina glicada, função renal e eletrólitos, hemograma completo e coagulograma para excluir eventuais alterações hematológicas e marcadores inflamatórios e autoimunes para casos selecionados, sobretudo AVC isquêmico em pacientes jovens, abaixo de 50 anos, 50, 45 anos. Beleza, pessoal, você tratou seu paciente, você já internou o paciente já fez todos aqueles exames, já fez encontrou algumas causas etiológicas, então agora você tem que fazer uma profilaxia secundária, evitar que o paciente tenha novos eventos isquêmicos. A terapia vai depender justamente da etiologia identificada. Então, basicamente, você vai prescrever para esse paciente AS, um comprimido via oral após o almoço, uso contínuo, clopidogrel 75mg, também uso contínuo, uma vez ao dia, para pacientes para casos selecionados, seja em substituição ao AS nos pacientes com alergia, ou em associação ao AS, por até 21 dias, até uma reavaliação do especialista. Algumas drogas como a atorvastatina ou a rosuvastatina, sobretudo em pacientes que têm um LDL acima de 70 mg por decilitro, tomando um comprimido via oral, sobretudo à noite, e outras medidas, como controle pressórico, né? O paciente tem que ser avaliado por um cardiologista. Esse controle pressórico pode ser com inibidor da ECA ou com bloqueador de receptor de angiotensina, seja nalapril, seja losartana. Realizar controle glicêmico, seja com metformina, seja com insulina, tentando manter uma meta ali de hemoglobina glicada abaixo de 7%. Anticoagulação oral, se houver fibrilação atrial identificada, com apixabana, rivaroxabana, qualquer droga anticoagulante oral, que também deve ser monitorado, esse uso deve ser monitorado por um cardiologista. Instituir reabilitação precoce, principalmente fisioterapia e fonoterapia, se necessário. Acompanhamento multiprofissional com neurologista, cardiologista e nutricionista. Importante esses três, tá, pessoal? Após a alta, você deve encaminhar esse paciente para um neurologista, neuroclínico, cardiologista e nutricionista. E instituir mudanças de estilo de vida, que é algo que você já deve orientar o paciente. Uma dieta hipostótica, controle de peso, né, ou redução do peso, cessação do tabagismo, se esse paciente for tabagista, e incentivar, assim que possível,
a iniciação de exercícios físicos regulares. Então, né, relembrando todo o fluxograma que a gente já correu, né, pessoal? Você identificou um paciente com queixas neurológicas, tem uma suspeita de AVC, realizou já o suporte clínico inicial, já solicitou os exames complementares iniciais, sobretudo a avaliação do NIH ali do paciente, realizou a tomografia de crânio. E a tomografia de crânio você vai ter duas opções, né? Basicamente, tomografia com hiperdensidade, você descartou, não tem hiperdensidade. A tomografia está normal ou apresentou uma hipodensidade naquela região, e aí você está diante de um AVC isquêmico. Se o paciente não tiver critérios de exclusão para trombólise ou não tiver uma janela de início dos sintomas maior que 1,5, ele vai ser candidato a trombólise, naquela dose de 0,9 mg por quilo, 10% no primeiro minuto e 90% em 1 hora. E se o paciente tiver algum critério de exclusão para trombólise ou tiver uma janela maior que 4,5, você vai fazer aquela dose de ataque com AS e instituir todo aquele restante do tratamento que a gente já discutiu, que eu acabei de apresentar previamente para vocês. Mas e aí, pessoal? Esse paciente, enquanto você fazia todo aquele circo para iniciar a trombólise, enquanto você estava examinando o paciente, fazendo o primeiro NIH ali de sua avaliação, esse paciente passou a apresentar melhora neurológica. E até digo mais, a tomografia de crânio desse paciente não tinha nenhuma alteração. Era uma tomografia de crânio sem alterações, que você não descartou sabiamente um AVC isquêmico, e ele começou a apresentar melhora neurológica progressiva, a ponto até de ficar sem nenhum sinal e sintoma neurológico. O que é que você vai pensar? Que isso é um ataque isquêmico transitório e que isso são cenas do próximo capítulo. Vamos ver na próxima aula tudo sobre ataque isquêmico transitório que você precisa saber para o seu plantão de urgência e emergência. Até a próxima.